Boa noite! Estamos começando mais um programa. Anote aí o nosso programa semanal sobre comportamento e cultura organizacional. E hoje nós vamos falar sobre Posso falar meu boa noite? Posso falar meu boa noite? polêmico. Ele não espera. Ele não Eu quero falar meu boa noite antes de você falar o que nós vamos falar hoje, tá? Boa noite, gente. Como vai? Tudo bem? 27º episódio do Anote Aí. Vamos falar hoje, mais uma vez, eu e a Márcia comentando sobre algum assunto que tem conexão com a nossa proposta de valor, que tem conexão com a nossa missão, que é falar sobre comportamento humano e cultura organizacional. E hoje, qual que é o tema, Mar? Hoje nós vamos falar no poder da imaginação, que é uma das leis do nosso livro, a lei da imaginação exata. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho desse poder da imaginação de uma forma a ser usado, de fato, como ser usado, usar da forma certa, mas também se mexer. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Gente, essa lei, o poder da imaginação, ela é tratada em diversos movimentos, eu posso dizer assim. A lei da imaginação ela é tratada em ambientes religiosos, né? Principalmente no budismo, e basicamente se refere ao poder que a imaginação tem na consecução de todos os nossos objetivos. Eu vou abrir aqui um slide para me orientar aqui, para a gente, de repente, abordar coisas relacionadas a ele, quando a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Está aqui, peraí. Hemotologia. No nosso livro, é a lei de número 22. Lei de número 22. Quem ouviu os nossos 2 programas atrás, que nós falamos de todas as leis, se você for lá assistir, é a lei número 22. E esse nosso assunto, ele está tratado no módulo 8º do OT Science. Nós temos uma aula específica no OT Science que fala exatamente sobre o poder, quer dizer, a lei da imaginação exata, tá? Está aqui conosco o Rafael, como vai? Seja bem-vindo. E a Verinha também, assídua frequentadora no nosso A Vera abriu, ela está aqui. Temos mais uma série de pessoas. Pode escrever aí pelo LinkedIn, aparece aqui também. Temos aí uma plateia também no LinkedIn, que nem sempre escreve no chat, mas se você quiser fazer perguntas ao longo do processo, é só fazer aqui. Então, antes da gente começar a falar sobre um tema que está na 22ª lei do livro As 30 Leis, não é isso? Sim. Está falando também na 8ª, deixa eu ver se é a 8ª mesmo. Isso, a aula número 8, módulo 8º do OT Science. Deixa eu fazer aqui um spoilerzinho, falar um pouquinho sobre o OT Science. Deixa eu colocar o institucional do OT Science. Vê aí, institucional do OT Science, um curso dotado de muitos conteúdos, diversas videoaulas. Uma delas vai ser sobre o poder da imaginação, que tem a ver com hemotologia, que é uma das técnicas que a gente utiliza, talvez a que a gente mais utilize no nosso trabalho. Vamos lá, OT Science. A gente vai falar um pouquinho aqui. Ok.
Ok, esse é o nosso OT Science. Quem quiser saber como se inscrever nesse nosso conteúdo, basta entrar no nosso site, olhodetigre.com.br, digita lá, procura lá treinamentos para você, acha lá OT Science e entra na landing page. Você pode comprar por lá. Assim que comprar, já libera as videoaulas para você, os materiais, todos para você. E também está sendo inserido na plataforma do Sebrae Place, em breve estará por lá também. Isso, já estamos. Acho que terminou de subir, né? Está subindo. Não, estou terminando de subir. Eu já subi o OT Paragon, que vai estar lá em breve, está em revisão lá por eles, pelo Sebrae. Em breve vai estar lá também. Puxa vida, está com um delay muito grande a sua voz, viu, Mar? Pelo menos para mim. Eu também estou achando. Vou sair e vou entrar de novo, então. Tá bom, beleza, vamos ver se melhora. Melhor. Mas, gente, deixa eu então introduzir e começar a falar para vocês sobre o que é a lei da imaginação exata. Essa lei da imaginação exata, ela tem a ver com a lei da imaginação. E muitos, como disse, muitas religiões preconizam isso, né? Principalmente as religiões mais budistas, shintoístas, e aquelas outras que, de uma certa forma, utilizam elas como base para parametrizar sua doutrina. Márcia voltou aqui, vamos lá. Beleza? Fala aí. Melhorou? Melhorou, tá? Melhorou. Mas tá uma coisa... Tá, a câmera ficou pior, né? Mas em todos os casos... Não, assim tá bom. Foi igual tava. Mas vamos lá. Eu estava falando aqui para eles, Márcia, que a lei da imaginação a lei da imaginação, na verdade, a importância, a lei é porque a gente tem uma lei que fala sobre isso e chama isso de lei. Mas esse princípio, ele é presente nas religiões preponderantemente asiáticas e em todas as outras religiões que utilizam ela como base. E ela diz o seguinte, e depois eu vou colocar aqui a base científica que é colocada pelo Dr. Luiz Machado. Nós somos uma antena. O nosso cérebro é uma antena. Sendo o nosso cérebro uma antena, ele é capaz de construir, ele é capaz de capturar o conhecimento que está no que a gente chama de registro acástico, e ele é capaz de construir a sua realidade. Há quem diga que nada, que a matéria, ó a loucura que nós vamos falar aqui. Não há quem diga, está provado que a matéria formada por átomos, naquela circunstância onde se considera a menor parte de uma matéria, é formado por 99,9% de nada e 0,01% de alguma coisa. Ou seja, esta coisa que nós chamamos de matéria, que a gente pega, ela é muito mais nada do que alguma coisa. Isso corrobora alguns pressupostos religiosos de que tudo que nós vemos são construções da nossa mente. Deixa eu até pegar aqui um livro, o próprio Miguel Nicoleles, nós temos 2 livros que é a base do nosso trabalho. O Miguel Nicoleles escreve um livro aqui chamado Muito Além do Nosso Eu. Inclusive, quem quiser, nós temos uma palestra com o professor Nicoleles que a gente fez no Behavior Day, muito bacana. Vocês vão curtir assistir. E O Verdadeiro Criador de Tudo. É esse livro aqui que fala que como o cérebro humano esculpiu o universo como nós o conhecemos. O que isso quer dizer? Quer dizer, isso é um livro de um dos maiores neurocientistas do mundo. Miguel Nicoleles está entre os 10 maiores neurocientistas do planeta. Tivemos o privilégio de poder contratá-lo para fazer uma palestra para nós no Behavior Day Brasil, no segundo Behavior Day Brasil. E ele explicou um pouquinho isso na palestra, mas esse livro aqui, ele fala muito sobre isso aqui. E ele diz o quê? Qual que é o fundamento? Que a capacidade da gente imaginar. E o que é imaginar? Imaginar não é pensar. Pensar é menos do que imaginar. Ok? Pensar é uma reflexão desdotada de imagens. Ok? A imaginação, ela tem
a imagem no contexto reflexivo, ok? E ele diz que quando a gente imagina coisas com imagens, portanto, a gente está construindo essa realidade imaginatizada, imageticamente elaborada. Então, a partir dessa constatação, e que o Miguel Nicolás tem um livrinho bem espesso só para falar sobre isso aqui, né? Como o cérebro humano esculpiu o universo que nós conhecemos, tudo é uma manifestação da nossa imaginação. Ou seja, é difícil você abstrair o que eu estou dizendo, mas é exatamente isso. O cérebro constrói a nossa realidade ao nosso redor. Ou seja, se você aprender a imaginar com imagens, você estará construindo ou ajudando a cosmicidade ao nosso redor construir aquela imagem que você está formatando na cabeça. Essa imagem ela é capaz de se reproduzir diante de nossos olhos com realidade percebida, não realidade de fato, uma realidade fenomênica, né? Que a gente pode utilizar esse verbo que é uma expressão dessa manifestação imagética. Então, dentro desse raciocínio, ganhou conteúdo, né? Ganhou seriedade livros como o Segredo, né? Que mostra se a sua capacidade de pensar imageticamente falando, é importante eu dizer isso, imageticamente falando, for poderosa, for desenvolvida, for favorecida, for treinada, for incentivada, for estimulada, a gente estará construindo a realidade. Construindo isso numa realidade não tão longínqua. Se você observar a Provida do médico Dr. Celso Charuri, já falecido, mas criou uma instituição importante, ele vai dizer que se nessa imaginação o conflito for zero, a realidade é imediata. A gente falou isso aí também numa das outras lives que fizemos sobre o poder da fé, né? Mas a nossa lógica aqui é que você compreenda que a capacidade de imaginar como se fosse agora um desejo, ele pode estar muito... Já vou mostrar essa figurinha aqui já. Ele pode estar muito relacionado à capacidade de construir esse futuro que a gente tem a capacidade de imaginar. Entretanto, muitas pessoas... Nós temos um teste, que é o teste EQMAP, que está no nosso site. Você vai lá no nosso site, vai na aba Testes, um deles chama Mapeamento... Perfil comportamental. Modelo mental, né? Mapeamento de modelo mental. Lá nós temos 258 questões para você responder. E quando você responde essas questões, mostram lá 20 traços comportamentais seus. Um desses traços, ele mede a capacidade que você tem ou não de fazer essa abstração imageticamente, né? Escala 3, 4, 5, 6, 7, 8... Não lembro qual é a escala. Já vejo aqui. 3, 4... Eu não lembro qual é a escala que trata isso. Poxa, eu sei de cor e salteado. 11, 12... 11 não é. 3 é competência emocional, 4 expressão emocional, 5 competência emocional do Vai falando aí que eu vou vejo aqui de fato. 6 foco, 7 criatividade, 8 elasticidade, 9 13, escala 13. Isso. São intuição acatada, né? O 3 mostra o quanto eu sou capaz de saber, a escala 3 desse teste mostra o quanto eu sou capaz de saber o que eu sinto. Ok? Mas a escala 13, ela mostra o que eu sou capaz de sentir, de acatar o que eu sinto.
Acatar o que eu sinto. Então, por exemplo, para muitas pessoas, se eu pedir para elas fecharem os olhos e imaginarem uma imagem, né? Se eu criar um cenário, por exemplo, olha, imagine aí que você está num lugar bonito, um lugar que tenha um mar na sua frente, que tenha vários coqueiros, que tem uma rede entre esses dois coqueiros. Tem pessoas que conseguem facilmente imaginar essa cena. Imaginar essa cena. Ok? E, tendo essa cena como parâmetro de imaginação, ele consegue figurar essa imagem aqui. Inclusive, ele faz semblantes, ele sente cheiros dessa imagem. Se nessa imagem tiver frutas ou comida, ele consegue salivar aquela comida, né? Porque o poder da imaginação ele reflete no sistema simpático e parasimpático do nosso corpo, dominado pelo cérebro. Tanto que, por exemplo, quando a gente faz uma... Se você observar, né, no meu curso de medicina, a gente olhou vídeos assim, faz uma cirurgia do cérebro. De repente, a cirurgia do cérebro acontece com o cara de pé e acordado, né? Não dói o órgão, o cérebro não dói. Então, o que acontece? O cara começa a sentir um cheiro de pão de queijo, por exemplo, no centro cirúrgico. Porque alguma coisa nós estamos mexendo ali que fez um resgate de uma emoção que tinha um pão de queijo e o cara sente o cheiro do pão de queijo. Eu estou no centro cirúrgico, não tem pão de queijo ali, mas ele sente esse cheiro. Isso reflete o poder que a imaginação starta ou gatilha, né? Tem um gatilho para sentir as coisas, mesmo que não sejam verdadeiras. Para aquele cara que está sentindo o cheiro do pão de queijo, é claro que ele está sentindo, ele considera aquilo real mesmo, porque ele está sentindo o cheiro do pão de queijo, né? E ele não consegue admitir que não tem ali alguém com algum pão de queijo para permitir isso. Ou seja, o cérebro ele é capaz realmente de transformar em sensações neurofisiológicas aquilo que ele imagina com imagens. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Caso você comece a criar esta habilidade, você começa a coletar as imagens que você estimulou a sua vida, né? A gente já viu vários depoimentos de pessoas que conseguiram alguns objetivos e relatam que aqueles objetivos conquistados foram pensados muito antes, pensados com imagens muito antes, de maneira muito clara na sua cabeça, né? Eu até contei uma história esses dias, num dos eventos que a gente estava, né, Márcia? Que eu e a Márcia, nós tínhamos uma casa em Mongaguá. A minha infância foi toda em Mongaguá. Eu sempre gostei muito. Para mim, a praia era Mongaguá. Eu ia Tanto que hoje a gente mora na praia. Hoje nós moramos na praia. Mas eu, como gosto muito de Mongaguá, todas as oportunidades que eu tinha, mesmo para passar horas ali em Mongaguá, eu ia. E eu vi ali construindo um prédio que era o meu sonho, morar ou comprar algo naquele prédio. Mas era muito fora da minha realidade. É um prédio super de alto padrão em Mongaguá, talvez o de maior alto padrão que tem em Mongaguá, ou no litoral sul, não sei. É um prédio realmente muito sofisticado e que estava completamente fora das minhas possibilidades. E muitas vezes eu parei ali e fiquei olhando aquele prédio, absorvendo aquela construção, né? Depois que ele ficou pronto, eu ficava olhando, passava em frente, olhava. E mesmo quando não estava em Mongaguá, eu imaginava aquele prédio. Eu tinha foto desse prédio comigo, né? Enfim, eu tinha muita facilidade de imaginar com imagens aquele prédio, né? Inclusive um apartamento que dava para ver a sacada, eu imaginava naquela sacada, tudo com imagem, né? Uma determinada oportunidade, quando nasceu a minha filha, eu e a Márcia fomos para Mongaguá e passamos ali. E falamos, vamos nessa imobiliária, porque tem uma imobiliária bem embaixo do prédio, assim, do ladinho, né, Márcia? Me desminta aí se eu estiver falando alguma mentira. E aí a gente foi lá e falou assim, sabe quando você vai ver um prédio e fala assim, posso ver? Mas não tem nem a menor capacidade da gente comprar. Você vai ver só de
de metido a besta. Para ter a sensação de estar dentro do apartamento daquele, tipo isso, né? Nós vamos ver tal. E, poxa, muito legal o apartamento para nós, muito além da nossa capacidade financeira. E beleza, quando nós voltamos, chegamos, o cara falou assim: e aí, vocês querem fazer uma proposta? Eu falei assim: não, nós não, infelizmente não, a gente não tem condição. Tal. Eu ainda estava. Não tinha a menor condição, gente. Você imagina nada, nenhuma condição. Aí ele falou assim: dá uma volta aí na praia, depois vocês voltam aqui. Se quiser fazer uma proposta, vocês voltam aqui. Aí eu falei: tá bom, nós vamos dar uma voltinha. Aí nós damos uma voltinha na praia, pensamos. E aí, quando nós voltamos, ele falou assim: aí, faz uma proposta, quem sabe o cara aceita, a construtora aceita, vai, não é um proprietário, é a construtora que está vendendo, vamos lá. Estava pronto. Já tinha gente que tinha morado lá, tal. Por algum motivo, um proprietário devolveu o apartamento que não tinha terminado de pagar, era essa a realidade, e estava com o Era um médico. Era um médico que começou, para você ter, um médico começou e não conseguiu pagar e devolveu para a construtora estava vendendo. Bom, aí ele falou assim: quer fazer uma proposta? Aí eu falei: vamos fazer uma proposta. Querer nós quer, né? Nós fizemos uma proposta absolutamente desproporcional à realidade de qualquer compra de imóvel, né? E a gente falou: quanto a gente pode pagar por mês? Era nada, mas a gente fez lá um valor, sei lá, bem baixinho mesmo por mês. E a gente falou assim: aí a gente paga anualmente um valor maior aí para ir abatendo as circunstâncias lá. Resumo da história. O cara aceitou a nossa proposta, nos fez a gente assinar não sei quantas promissórias. 300 e poucas. 300 e poucas promissórias, com valores muito baixos mensalmente e anualmente valores maiores, bem maiores. E a gente falou assim: vamos. E a gente foi na crença de que a gente iria conseguir em um ano pagar aquela anuidade, né? E a gente assinou 300 e poucas promissórias e ele nos deu a chave na hora. A gente deu um RG. Deu apenas um RG para comprar aquele imóvel. E a gente comprou aquele imóvel. E a gente conseguiu depois pagar, teve vários anos pagando, mas a gente conseguiu pagar. E eu reputo isso ao poder da imagem, porque realmente... Hoje nem temos mais, né? A gente já vendeu ele. Enfim. A gente já vendeu aquele imóvel, porque a gente mora em Santos hoje. Perdeu a magia que ele tinha, né? Mas a gente curtiu muito, a infância da minha filha foi muito curtida nesse lugar. Mas você vê, quando a gente começou e pegou o imóvel, quer dizer, a gente não tinha pagado absolutamente nada, eu tinha com a chave do imóvel, eu podia alugar se eu quisesse. Podia alugar para pagar a primeira prestação, cujo dinheiro eu realmente não tinha naquele momento que eu assinei as promissórias. Mas foi um ato de coragem, alguns podem dizer que fosse um ato de irresponsabilidade, mas a gente conseguiu a provisão que a gente sempre imaginou. E quantas histórias, ao longo desses 22 anos de Olho de Tigre, a gente já ouviu de pessoas que realizaram aquilo que imaginaram profundamente. Pessoas que fizeram o nosso treinamento de imersão e exercitaram o poder da imagética a partir de uma dinâmica que a gente tem lá, e eles reportam anos depois, falando: Pavani, lembra aquilo que eu escrevi, que eu desenhei, que eu peguei imagens nas revistas? Olha aqui, ó, compara esse quadro que eu fiz com isso que eu tenho aqui agora. Então, não é algo sem base científica. A gente vai mostrar aqui uma base científica. Já mostrei uma, né? Já mostrei uma, que o doutor Miguel Nicoleles defende aí, em quantas páginas? 400 páginas, ele defende que a realidade que a gente percebe é o nosso cérebro que produziu. É o nosso cérebro que produziu. Não é uma coisa diferente disso, uma coisa que o cérebro produziu. E aí, né, Márcia, não é uma história bacana? Esse final de semana a gente estava num evento. No evento a gente falou, as pessoas ficaram admiradas. Assim, a gente resolveu falar sobre esse tema aqui hoje, porque, primeiro, tem gente que não consegue imaginar, como o Pavani falou aí, às vezes não precisa nem fazer QMAP, né? O cara fecha o olho e fala: não estou vendo nada, aqui para mim está tudo preto, não consigo ver nada e tal. E a gente pede, inclusive, uma moça, né, conversando nesse mês que a gente foi, deu um depoimento que ela queria trabalhar numa certa empresa,
e ela desceu no prédio e viu a sacola da empresa, que alguém tinha deixado a sacola. Ela recortou a sacola, pôs dentro do guarda-roupa e todo dia olhava assim e falava assim: eu adoro trabalhar nessa empresa. Como eu amo trabalhar nessa empresa. E ela foi contratada depois de um tempo e trabalhou lá por um bom tempo. Então, para as pessoas que têm dificuldade, a nossa dica aqui, né, é fazer um painel, ou então, hoje em dia, tem o celular, né, na mão da gente, tão fácil. Tem o Pinterest, cheio de imagens ali. De repente, você seleciona alguma delas e olha para elas todos os dias. A importância da imaginação, do poder da imaginação, não é só imaginar e ficar sentado também. É você imaginar como se você já estivesse no lugar e começar a tomar atitudes parecidas que te levem a este movimento, que te façam crescer para este movimento. E quanto... Veja, a Marília está perguntando aqui, Marília, oi Marília, como vai? Tudo bem, meu amor? Que saudades. Ô, Vani, poderia dizer novamente o nome do livro que mostrou no início da live, por favor? Consegui anotar apenas o verdadeiro criador de tudo. E o outro não deu tempo. Então, o primeiro, olha, Muito Além do Nosso Eu, Muito Além do Nosso Eu, que é um livro muito importante. Eu tenho aqui a base científica, o trabalho que o Miguel Nicoleles faz de substituir, por meio do exoesqueleto, a medula. Quer dizer, em vez de o cérebro mandar a mensagem para a medula e a medula mandar para o corpo, como a medula está lesionada, para pessoas que têm lesão na medula, tetraplegia, coisa do tipo, ele cria uma interface máquina, quer dizer, o cérebro se comunica com um computador, o computador se comunica com o exoesqueleto e movimenta aquilo que não dava para movimentar. Ou seja, ele bypassa a medula. Okay? Esse livro fala isso. E aqui, o outro livro é O Verdadeiro Criador de Tudo. O Verdadeiro Criador de Tudo. É esse livro mesmo. Também do Miguel Nicoleles. Como o cérebro humano... Aqui, ó, deixa eu ver se é... Como o cérebro humano... Tá dando para ler aí? Tá. Como o cérebro humano esculpe o universo como nós o conhecemos. É um neurocientista falando. Mas não é só esse livro, não. Olha os outros livros que eu quero mostrar, porque, embora o Miguel Nicoleles seja muito importante para nós, né, tenha uma contribuição muito grande, o grande protagonista, explicador do poder da imagética é o Dr. Luiz Machado. Eu vou colocar aqui o vidinho dele aqui, ó. Esse aqui são alguns slides que eu vou mostrar da aula sobre hematologia do OT Science. Então, já que você vai falar algumas coisas, você vai falar do sistema SAP? Vou falar um pouquinho. Tá. Então tá bom. Você fala depois eu complemento, então. Tá, então veja bem, ó. Aqui tem todos os livros que nós tivemos a oportunidade de estudar, porque eu fiz a formação com o Dr. Luiz Machado, que é o cérebro do cérebro, superinteligência, se funciona, está obsoleto, descubra a sua inteligência emocional. Ele escreve sobre inteligência emocional muito antes do Daniel Goleman e do próprio Howard Gardner. Tá? Autoestimulação da imagética, né? Luiz Machado, Toda Criança Nasce Gênio, princípios de hemotologia e hemotopedia. Ele sugere não só a pedagogia, andragogia e eutagogia, como a hemotopedia. Ok? Muito legal. Ele sugere métodos de aprendizagem acelerativa, enfim. São as literaturas que o Dr. Luiz Machado tem para contribuir. Vou deixar aqui mais um pouquinho. Só deixa um pouquinho, pessoal, dar um print aí na tela e salva tudo. Vou dar um print aqui. Aqui a Marilinha aqui. Ô, Marília, fica atenta aí. Olha, muito obrigado. Saudades da família OT. Saudades também. Então, se você já pegou aí, vou tirar aqui para a gente poder mostrar outras coisas. O que esse cara fala na prática, né? Bom, eu não vou gastar tempo aqui para falar do Dr. Luiz Machado. Ele é muito mais famoso fora do Brasil do que dentro do Brasil. Na aula lá do OT Science, a gente fala bastante sobre o Dr. Luiz Machado. Ele é PhD, pesquisador, valorizado muito fora do Brasil, critica muito a PNL, né? Tem toda uma abordagem dele. Ele é brasileiro mesmo, carioca, e fez a sua imagem como cientista muito mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. E, infelizmente, parece isso ser uma regra, né? Os grandes cientistas parece que eles ascendem mais, primeiramente, fora do Brasil do que dentro do Brasil. Bom, ele é um cara muito importante no processo.
E ele criou uma coisa chamada hemotologia. Deixa eu explicar aqui, botar aqui o slide de novo. Hemotologia. Hemotologia é uma palavra que ele criou, que é o estudo do que vem de dentro para fora. É um neologista, foi ele que criou essa palavra, e depois ele cria brincadeiras, a hemotologia, a hemotização, a hemotopedia, né? Mas tudo é hemotologia para ele. Então, é o estudo do que vem de dentro para fora. E aí já tem um raciocínio importante. O que vem de dentro? A imaginação. Ela acontece dentro da gente. E não é no mundo do pensamento somente, é no mundo da imaginação. Então, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais na frente. A gente gasta um tempão só para explicar o que é hemotologia, né? Quem é o cara, o que ele fez. Mas ele tem uma frase aqui que é importante eu colocar aqui. Ó. Acho que é a principal frase, se é a que eu estou pensando. É aqui. Olha o que ele coloca. Olha, já foi meia hora aqui da nossa... É rapidinho. Hemotologia é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Tem a ver com a palavra fé, mas aí ele coloca a base que é o seguinte: querer não é poder. Poder é saber querer. É muito legal essa frase. Como querer? A gente não vai dar o exemplo da oração? Vou dar o exemplo da oração. Mas deixa eu explicar o conceito aqui primeiro, tá, para ele colocar aqui o fundamento. Né? Ou seja, não, aqui é melhor. Querer não é poder. Muitas vezes a gente cresce ouvindo essa frase. Não? Querer é poder, querer é poder. Não. Se você não sabe querer, esse querer não se transforma em poder. Mas se você aprende a querer com imagens... E com detalhes, com sentimento... Na verdade, consentir. Ele vai colocar assim, ó. Quando você imagina, isso gera uma ativação neurofisiológica no corpo. Você tem que sentir. Você saliva, você sente. E esse sentir, quando sobe o pelinho, ele chama de emotizar. Emotizar. Tudo que a gente faz aqui na Olho de Tigre, tudo que eu pessoalmente faço é emotizado. Tudo. As palestras que eu faço são emotizadas. Né, Márcia? Tudo tem o sentir. Não só a gente procura fazer dessa forma. Tudo procura desenvolver o sentir. Não só o sacar, o entender, o cair a ficha. Sabe? E aí o que acontece? Quando você emotiza, e a emotização funciona como? Com a capacidade de imaginar circunstâncias, imaginação essa tão poderosa que ativa o sistema neurofisiológico autônomo, simpático e parasimpático, ativa sensações fisiológicas que não deveriam ser ativadas. Você saliva a imaginação de uma maçã, você saliva a imaginação de uma bacalhoada, você saliva, né, a imaginação. Você tem ereção quando você imagina uma relação sexual. Veja, ativa fisiologicamente alguma coisa. Não basta só pensar, você tem que imaginar. E tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, essa trava mental. Fecha os olhos e imagina. Alguns conseguem. Muitos dormem. Falam assim, Pavani, está tudo escuro aqui, não vejo porra nenhuma. Risada, porque, poxa, é uma pessoa que não tem facilidade de fazer telas mentais. E olha o que ele fala aqui. Só voltar o slide lá para mostrar para vocês. Onde houver conflito, presta atenção na frase, onde houver conflito entre pensamentos, que é caracterizado por símbolos semióticos, quando eu penso simplesmente, eu nem preciso fechar os olhos. Né? Quando você fecha os olhos para pensar, você está ativando uma capacidade neurofisiológica de criar imagens no cérebro. Mas muitas pessoas pensam sem fechar os olhos ou sem ativar essa capacidade imaginativa. E ele diz assim, ó, onde houver conflito entre pensamentos com símbolos semióticos e imaginação, imagens, a segunda vence. Eu vou repetir. A frase é potente.
Onde houver conflito entre pensamento e imaginação, a imaginação vence. E aí, o que ele diz com isso? Se você ora, por exemplo, se você faz uma oração, e essa oração é dotada de palavras, de desejos positivos para alguém, por exemplo, a Márcia, eu pego aqui, faço uma oração, que a Márcia vai viajar, eu sei que ela vai viajar de avião, e que essa viagem aconteça tudo bem, e que não tenha nenhum acidente, nenhum percurso ruim, e eu falo isso, pronuncio isso, ou imagino essas palavras, ok? Ou penso essas palavras, perdão. Mas o que eu imagino quando eu profiro essas palavras mentais? Se eu imaginar o contrário do que eu estou falando, e é muito comum isso acontecer, eu desejo o bom, mas imagino o antagônico. O que o Dr. Luiz Machado diz? Vai acontecer o que você está imaginando. Não vai acontecer o que você está pensando positivamente. Portanto, o pensamento positivo não tem poder se não for acompanhado da imagem. Ok? Por isso, todas as coisas que a gente tem oportunidade em momentos de treinamento, que as pessoas expressam um desejo ardente, um propósito bem definido, a gente pega, dá um papel para essa pessoa e fala assim, vai lá naquele hall de revistas, corta uma figura que tenha conexão com esse seu objetivo aqui e transforma essa imagem em um símbolo daquele objetivo. Ou seja, quando você pensar naquele objetivo com palavras positivas, associa imagens que reflitam como se estivesse acontecendo agora aquele objetivo. Isso é extremamente poderoso. Não é? E sendo isso extremamente poderoso, a gente vai... Aí tem, falando sobre o sistema límbico mesmo, né? Todo o sistema, a proposta dele aqui. Mas eu quero falar do que é o SAP, né? Só para mostrar o SAP aí, Mago. Acho que agrega valor aí nesse sentido. Então, esse sistema esse sistema ativador da emoção, ele chama de hematologia, ele chama sistema de autopreservação e preservação da espécie, que ele vai chamar isso de SAP. Ele, Dr. Luiz Machado, chama de SAP, Sistema de Autopreservação e Preservação da Espécie, SAP. Quando você ativa o SAP, e o SAP só é ativável com imagética, o pensamento não basta, tem que ter a imagem, e a imagem com cor, a imagem com cheiro, a imagem com salivação, a imagem com ereção, a imagem com pelinho subindo, a imagem com fisiologias ativadas, ela ativa o SAP. E é isso que ele chama de emotizar. Essa emotização ativa o sistema límbico. Uma mera imaginação ativa o sistema límbico, que é uma parte de conexão do cérebro com a medula, ativa o sistema glandular endócrino e ativa o sistema nervoso neurológico autônomo. Ativa. Tanto que muitas vezes as pessoas que fazem o nosso treinamento de imersão, quando escutam uma música tocada no treinamento, essa música imediatamente ancora numa visualização de uma determinada experiência que ele teve, a cena lhe vem à tona, essa cena é nítida na cabeça dele, e essa cena constrói realidades a partir dessa construção. Ele sente, vê e ouve, né? Ele sente, ele vê, ele ouve, ele chora, ele movimenta sistemas neurofisiológicos. Ok? Aqui incrível, né? A Marilinha está dizendo incrível. Você não tem noção, Marília, o quanto... eu estou colocando alguns slides só aqui, né, Márcia? Porque... senão você vai dar... O conceito vai ver lá no AT Science. Mas o que eu queria chamar a atenção, deixa eu pegar aqui só uma imagem aqui que eu acho que vale a pena eu colocar. Que vale a pena eu fazer aqui. Pode parecer que não, mano. Já passamos na metade do ano. Daqui a pouco a gente está no final do ano. Então, se você
que você quer conquistar no próximo ano? Não deixa para o dia 31, já vai pensando coisas, já vai imaginando coisas, já vai organizando a sua mente, para. Porque setembro, daqui a pouco acaba, outubro, novembro, Papai Noel está aí. Então, já vai se organizando, não deixe tudo para a última hora, não deixe para o dia 31. Porque, de uma certa forma, eu teria aqui como passar alguns vídeos para vocês, mas eu Não não na vou plataforma, passar você isso. não vai conseguir. Não, eu até posso passar o Não, mas vídeo, se você passar, o YouTube vai derrubar. talvez eu derrube, mas será que não vale nada aqui para colocar o Vai vídeo que derrubar. eu era? Vai derrubar. Vai derrubar, você acha? Vai derrubar. Puxa vida, é uma pena, viu? Ele vai derrubar, ele vai bloquear por direitos autorais. Nananana. É melhor não, mas quem puder, depois entre em contato conosco, que a gente pode mostrar alguns vídeos emotizados. O que são vídeos emotizados? São vídeos onde não tem uma palavra, nada, ninguém diz nada, só tem música e imagens, e que você assiste o vídeo e ele mexe com você. O vídeo emotizado é aquele vídeo que você assiste no YouTube, que tem alguns, e que você, às vezes, só tem uma música e está acontecendo uma cena e você se emociona. Uma coisa emotiva, uma cena de filme, em geral, que não fala nada, que só tem uma música no fundo. E uma cena você se emociona. Uma sequência Então, de cena, uma história que é contada sem nenhuma palavra. São vídeos emotizados. São vídeos que apelam para o poder da imagem. O poder do que a imagem pode fazer com a sua cabeça. E ela, se ela for vir acompanhada de música, então, aí o bicho pega de um jeito que você não tem noção do que eu estou falando. É um poder. Para quem assistiu Top Gun recentemente, a música e aquele avião e aquela. Você vai entrando junto naquilo e aquilo mexe com você, você arrepia a hora que consegue, você vibra junto com as coisas que não consegue, enfim. É isso. É muito louco o poder assim da imagética nesse contexto, né? Aqui a gente tem alguns vídeos, né? Eu não e uma sugestão para quem tem dificuldade também em imaginar e tal, de repente você procura uma figura aí em todos os lugares possíveis que existem e faz uma descrição disso, escreve uma descrição disso com todos os detalhes. Olha, eu quero um apartamento com tantos quartos, com uma cozinha que tem uma ilha, e que eu sinta brisa, que eu consiga fazer churrasco com os amigos, e nananã, e detalha na sua maior intensidade, que isso também ajuda. Então, o slide aí que eu queria chamar, emotologia, que envolve a emotização, que é aplicada na emotopedia, ambientes pedagógicos, emotizar, é a forma sistemática de mobilizar o SAP, o Sistema de Autopreservação e Preservação da Espécie, que é um nome que foi dado pelo Dr. Luiz Machado, por meio de imagens e não de pensamentos ou de palavras positivas. Se você desenvolver, como nós nos esforçamos para estimular os nossos alunos, e nós, pessoalmente, fazemos isso recorrentemente, estimular imagens e não pensamentos positivos apenas, ou se atente para constatar o pensamento positivo que você tem em relação a um objetivo. Ele é permeado de imagens ou não? Se ele não for permeado de imagens, lembra da frase do Dr. Luiz Machado. No conflito entre pensamento, por melhor que seja, e imaginação, a imaginação vence. E lembre-se, né? De imaginar uma coisa que seja para você. Não adianta você terceirizar, imaginar para o terceiro. Se o terceiro não quiser. Então, assim, primeiro é aquela história. Veja até onde você está invadindo a vida do outro. Imagine para você, porque às vezes a gente fala, é família, é filhos, ok, eu quero ver meu filho muito bem, formado nisso ou naquilo, e pode ser que seu filho não queira estar formado nisso ou naquilo. Então, pense para você. Ou marido e mulher, né? Como a gente faz aqui e tal. Mas quando você for fazer esses painéis, esses conglomerados de imagens, de descrição, pense nisso.
Se as pessoas que você está envolvendo querem a mesma coisa que você. Não posso colocar esse vídeo, mas vídeos que são capazes de mostrar para você o quanto que uma imagem é capaz de produzir isso. Tem uma videoaula no OT Science que é sobre música. O Fábio, inclusive, essa videoaula ela foi originalmente gravada e foi derrubada no YouTube. Ela não existe no YouTube mais, o YouTube cortou ela. Então, só tem como assistir essa videoaula no nosso curso mesmo. Não tem como passar ela, porque ela não está na plataforma do YouTube, está em outra plataforma. Muito bem. E se você assistir lá, o que ele mostra? Ele mostra, o Fábio explora com muito brilhantismo e profissionalismo, cientificismo, a importância da imagem e o quanto a música contribui para essa constituição imagética. Então, ele mostra um filme que você já assistiu provavelmente, mas ele não coloca a trilha sonora do filme. Ok? E por isso que caiu, né? Porque ele mostrou isso na aula aberta e depois o YouTube derrubou. Mas, enfim, não coloca o vídeo. Aí ele pergunta para os alunos, qual é a música que ilustraria bem essa foto, esse filme, essa imagem que você assistiu no filme? E, normalmente, as pessoas se referem a um tipo de música que não é o que o diretor colocou. Quando ele coloca a música original que ilustra aquela cena, as pessoas ficam assoberbadas assim, porque muda completamente o sentido daquilo que ele viu. O sentido e o significado daquilo. O sentido e o significado muda tudo. Ele está vendo uma cena de guerra, por exemplo, e ele imagina uma música que corrobora com aquela cena. Mas aí o diretor coloca uma música que tem a ver com comicidade, com algo cômico. E aí você fala, meu Deus, isso é uma brincadeira, não é? Ou seja, a música reorganiza o significado da imagem. Portanto, se você ver a imagem, e aí é uma contribuição nossa aqui, porque isso não está na literatura do Dr. Luiz Machado, nem um pouco do Dr. Miguel Nicoleles, é nossa. Se você conseguir imaginar, e nessa imaginação, voluntariamente virar salivação, virar movimentações fisiológicas, mas se você conseguir incluir nessa imaginação música, som, o poder cresce exponencialmente. O poder cresce de maneira exponencial. Sem dúvida. Cresce muito o poder da capacidade imagética. O que, de uma certa forma, não é tão simples, né? Porque nem toda imagem está ancorada num pressuposto auditivo, né? Auditivo. Na minha cabeça, isso não é tão simples fazer, mas para todas as pessoas, mas eu e a Márcia fazemos esse esforço continuamente. Toda vez que a gente faz a nossa mentalização imagética, a gente coloca imagens, a gente sempre está nos esforçando para traduzir em imagens um desejo que a gente quer. Imagem, cheiro, enfim. No nosso livro, No Octógono da Vida, a gente pede para as pessoas criarem algo do gênero para 8 áreas diferentes. Então, pode ser para várias áreas. Aqui, o exemplo que a gente dá, né? Intelectualidade e formação acadêmica. O que você quer? Você quer uma formação internacional? Bota lá Harvard, por que não? Do relacionamento familiar, como que tá? Na atividade filantrópica, o que você faz? Bota lá, imagina alguma coisa. Relacionamento interpessoal, relacionamento, né, com as pessoas, amigos, viagens, o que você quer? Situação profissional, você quer se ver como um grande palestrante, um grande diretor, um grande o quê? Nos relacionamentos afetivos, você quer arrumar uma namorada, um namorado, né? Enfim, o que você quiser. Situação financeira, quanto você quer de grana? Você tem que escrever aí quanto você quer de grana. Escrever é pouco, escrever é pouco. Eu tenho que imaginar o que eu estarei fazendo com essa grana. Mas escrever, sim, coloca lá no banco, quanto você quer ver o saldo do banco? E na sua situação física, né? No físico, como que você tá? Você quer estar magrinho, gordinho? Enfim, esse tipo de coisa. Aqui a gente faz no octógono, né? Que tá aqui, ó. O octógono da vida, que é um dos componentes do nosso livro, está ali, ó. Esta é a imagem. É que não dá para ver que é meu embaixo. Cada um desses objetivos teria que ser emotizado. Sim. Ou seja, cada um deles você ou desenha, a gente tem capacidade de desenhar o que está imaginando. Mas para fortalecer a imagem que você construiu no seu cérebro, procura
traduzi-la num diagrama. Pega uma folha de papel sulfite, e vai coletar imagens, recorta e cola essas imagens nesse papel. E divulga, deixa esse papel explícito para você ver continuamente. Deixa esse papel dentro do seu guarda-roupa, deixa esse papel dentro da porta do lugar banheiro. Onde você possa ver o tempo inteiro. Porque toda vez que você vê aquilo, você vai estimular aquela imagem novamente ser construída no seu cérebro. Veja, não é a imagem no papel que vai fazer alguma coisa. Essa imagem é apenas um estimulador sistemático para que você utilize aquela imagem para ativar a capacidade de geração de imagem no seu cérebro. E ela constrói a realidade. Ela esculpe o universo que nós conhecemos. Sim. Esculpe o universo que nós conhecemos. Se isso puder ser feito em grupo, mais potente ainda. E se você pensar que nós somos também energia, então é aquela história, né? O que você vibra é o que você atrai, né? O que você está... Eu vou colocar um slide aqui, nós estamos terminando a nossa abordagem aqui. Olha o slide que eu coloco. Você escolhe. Você quer a pílula vermelha, a pílula azul, que você fala, não, deixa eu continuar pensando positivamente apenas, ou raciocinando intelectualmente, que isso é bastante para mim, ou você está afim de tomar a pílula vermelha e entrar na toca do coelho, como diz o filme Matrix. É bem diferente a bagaça, bem diferente. Façam e depois nos contem. Posso lhe assegurar, é um princípio presente no budismo, é presente no shintoísmo, é presente na Seishonoye, que é uma denominação religiosa que agrupa princípios do budismo e do cristianismo. Se você observar, é um princípio que existe em diversas religiões. Não é gratuito este poder. O Dr. Luiz Machado gastou a vida inteira para falar sobre isso, né? E ganhou. Mas lembrando, né, gente, assim, eu acho que vale uma ressalva aqui. Quando você imaginar coisas, a gente fala uma frase no nosso treinamento que peixe não sobe em árvore. Então, imagine aquilo que você acredite também ter capacidade para a realização. Não imagine coisas utópicas também, né? Porque se você começar a imaginar coisa utópica, talvez a frustração seja maior do que a realização. Então, é sempre o equilíbrio, o bom senso tem que estar presente em todas as coisas que a gente faz na vida. Embora isso que a Márcia esteja falando possa parecer uma antítese a tudo que a gente falou, mas não é. Cuidado para você não imaginar. Mas já conflitando com a Márcia, comprar aquele apartamento para nós era utópico. Não tinha a menor capacidade de comprar. Era utópico para nós. Mas acabou acontecendo. Nós perdemos o medo de fazer uma proposta absurda, foi o que a gente fez, e ele topou. O máximo que pudesse acontecer, hoje eu imagino no lugar da construtora, eu não consegui pagar, ele pegar o imóvel de volta. O máximo que podia acontecer. E ele topou, e a gente pagou, e foi muito bom a experiência. Enfim, está dado aí o nosso recado, já estamos aqui a 5 minutos do término. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês possam compartilhar isso com mais pessoas. E na terça-feira que vem estamos aqui com mais um assunto, né, Márcia? Mais um assunto. Os nossos convidados estão por aí. Eu costumo dizer que a hora que eles tiverem que estar aqui, estarão. Então está tudo certo. Perfeito. E a gente continua. Gente, estamos aqui, vamos passar aqui o nosso institucional e nos vemos na terça-feira que vem aqui. Estou perdendo aqui o meu negocinho, cadê? Aqui, está aqui. Terça-feira que vem a gente se vê novamente no Anote Aí. Tá bom? Um abraço, gente. Até mais. Bom final de semana, porque para nós está começando a semana, mas que você tenha um bom final de semana. Até terça-feira que vem. Um abraço. Tchau, tchau.